Hoje eu quero conversar com você sobre o seguinte tema: não decida sofrer. Não decida sofrer. Oswald Chambers, ele tem uma frase que fala muito comigo. Ele fala assim, né, que quando nós optamos por sofrer, é porque há algo muito errado com a gente. Então, não opte por sofrer. O Jô Soares tinha um personagem de humor, dos programas de humor dele. Eu esqueci de fazer a pesquisa, eu não lembro o nome desse personagem, mas o bordão, quer dizer, naquele tempo era bordão, hoje é meme, né? O meme dele era o seguinte: eu me odeio. Quem lembra desse? Deixa eu ver quem lembra. Vocês estão velhos, hein, meus irmãos? Mas olha só. Mas tudo bem, isso é outra coisa, né? Eu me odeio. Eu lembro de ele sempre falava do governo, né? Da época lá e tal, né? Eu me odeio. Aí chegava alguém e perguntava: mas por que você se odeia tanto? O que aconteceu? Aí ele falava assim: sabe quando o governo falou isso? Eu não lembro o que era, né? Eu acreditei. E aí começava a dar choque nele mesmo. Aí o outro falava: você acreditou nisso? E dava choque nele também. Eu me odeio. Oi? Alvarenga. Até velho mesmo ainda estava. Nossa, rapaz. Ao Google, quer ver, né? Eu já ouvi essa desculpa, já. Alvarenga. Eu me odeio. Gente, a boa notícia de hoje é que Deus não quer que você se odeie. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você viva a sua vida assim, com tanto ódio, com tanto sofrimento, sem necessidade, né? Então, toda vez que você ouvir alguma coisa do tipo só quem sofre é santo, isso está muito errado. Isso vem de uma história lá de trás, vem no meio do cristianismo mesmo, mas uma parte do cristianismo que, assim, talvez fosse mais religiosa, institucional do que outra coisa, e que muitas vezes e por muitas pessoas é chamada de cristandade, né? Que é quando a pessoa, por saber que era pecadora, ela fazia araquiri consigo mesma, né? Ficava lá se mutilando, se martirizando, né? Batendo com chicote nas próprias costas. Você não faz isso não, né? Diz que não, pelo amor de Deus. Vocês me assustam na hora, eu estou conversando, vocês não falam nada. Baixa a cabeça e eu penso: meu Deus, eu encontrei alguém assim, né? Não, gente, não pode. E as pessoas achavam que se purificavam desse jeito, né? E não é. Hoje em dia, eu até acho que a gente não faz esse movimento de se auto-chicotear e fazer tudo isso, mas às vezes eu vejo algumas pessoas que fazem questão de sofrer na alma. Se acham menos, vivem com culpa, e aí acham que tem que sofrer mesmo, que não são merecedoras de ser abençoadas por Deus. E olha, gente, isso é muito complicado. Eu concordo com Oswald Chambers, né? Deus não quer que você sofra. E eu quero ler um texto aqui com você, da palavra de Deus, que nós vamos meditar. Está lá em 1 Pedro. Nós vamos ler capítulo 4, de 7 até o fim. Primeiro Pedro 4, de 7 até o 19. Vamos lá.
Todo mundo achou? Pedro fala o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. 1 Pedro 4, 7. Gente, Pedro aqui vai começar a falar com a gente dentro desse tema que nós propomos, né? Ele já começou lá desde o capítulo 1, mas conosco aqui a conversa começa agora, né? E aqui ele está falando sobre a volta de Jesus, a proximidade da volta de Jesus. E eu sempre penso da seguinte maneira: se para os escritores do Novo Testamento a volta de Jesus estava próxima, você acha que está mais próxima hoje ou menos próxima? Muito mais próxima. E olha, não são um, não são dois pregadores que têm falado sobre a brevidade da vinda de Jesus. E não são pregadores desconhecidos, né? Tem muitos irmãos, muitos pregadores da palavra de Deus que nós, mesmo assim, temos em alto conceito, e eles falam abertamente: olha, a volta de Jesus está às portas, né? Então, Pedro está falando aqui que o fim de todas as coisas está se aproximando e precisamos ser criteriosos, sóbrios, né? Não podemos levar a vida de qualquer forma e precisamos aprender a ter uma vida de oração. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Então, gente, se em primeiro lugar é importante nós lembrarmos que a volta de Jesus está muito próxima, por outro lado, ele fala do amor que precisamos ter uns aos outros. E Pedro parece que ele materializa esse amor em forma de serviço, e um serviço em especial na igreja, né? Quando ele fala que precisamos servir uns aos outros, ser hospitaleiros sem murmuração, sabe? Eu acho que as donas de casa não sabem, mas quando o homem cuida da casa, né, e vem uma visita sem avisar e fica todo preocupado: nossa, minha casa está tão suja, está bagunçado, né? Não, mas os homens que fazem isso, né? E aí, né, uma dona vem assim sem avisar, onde já se viu, né? Ser hospitaleiro sem murmuração. Porque, gente, receber o outro na casa e no coração, tem algo assim que é muito mais importante, que é o amor. Às vezes a gente recebe o irmão, a irmã, e não está preocupado com a limpeza da sua casa, ele está precisando de um acolhimento, de um abraço, de uma oração, algo que só um irmão em Cristo pode dar. Amém, gente? Isso é servir a Deus, né? Assim como ele fala em outras formas de servir ao Senhor, quem serve fazendo a força que Deus dá, para que em todas as coisas Deus seja o que, gente? Glorificados. Então, Pedro, ele está mostrando isso para a gente, né? Como o serviço, ele é uma forma de amor. Vamos continuar a leitura. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova.
como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Eu entendo que Pedro aqui está falando também sobre a igreja, e olha só o que Pedro está nos mostrando que muitas vezes acontece na prática. Tá bom, nós estamos servindo, todo mundo ontem serviu lá na festa agostina, estava bom demais da conta, não estava não, gente? E vão lá, belezura da festa e tal, e aquela alegria, e come para cá, e come para lá, né? E faz pescaria, e ouve a palavra, ouve uma música, e conversa. Gente, uma alegria, todo mundo, né? Assim, amando aquele momento. E às vezes, bem nessa hora, surge uma situação que você não esperava e vem entristecer o teu coração. E esse é o fogo que Pedro está falando, né? Que vem nos provar. Não estava tudo bem até agora? E aí aconteceu uma coisa diferente, algo que você não esperava, e tudo vai ser perdido. É como se Pedro estivesse falando assim para a gente: não, nem tudo vai ser perdido. Na verdade, é uma prova, né? E Deus, quando nos prova, Ele quer nos aprovar, amém, gente? Nos aprovar. Ele não quer nos reprovar. Então temos que estar atento a isso. Quando a gente serve ao Senhor, vem muitas provas para tentar nos abater, né? Ele fala que nós somos coparticipantes com Cristo, né? Vamos continuar a leitura? Versículo 13, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa em vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso, porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E ele está falando no 17 do juízo de Deus, porque está dizendo que Jesus está em breve voltando, né? E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Gente, o ensino aqui de Pedro, ele é muito sábio. E ele fala assim que nós devemos viver uma vida de tal forma que a gente evite sofrer por conta dos nossos erros. Nós precisamos aprender a viver, e se sofrermos por amor a Cristo, por fazer a vontade de Deus. Essa é a questão, né? Muitas vezes, gente, nós erramos, né? Nós tropeçamos, nós fazemos algumas coisas que não deveríamos fazer, falamos palavras que não deveríamos pronunciar, erramos, e como a gente sofre com isso. Só quem já errou assim sabe como é sofrido. Você sabe como é sofrido? Eu sei. Todos nós sabemos. Mas agora, pela graça, nós podemos viver uma vida diferente. Buscar a Jesus em oração, na palavra, e Ele nos ajudar a minimizar os nossos próprios erros, né? Mas isso não significa que não haverá sofrimento, porque muitas vezes sofremos por fazer
a vontade de Deus. Oswald Chambers, ele fala o seguinte: o verdadeiro cristão, ele não opta pelo sofrimento, e sim pela vontade de Deus em Cristo, ainda que tenha que sofrer. Então, gente, eu queria dizer isso aqui para você. Deus não quer que você sofra. O que Deus quer é que eu e você façamos a vontade dEle. Mas muitas vezes, para fazermos a vontade de Deus, às vezes nós vamos sofrer. Não é o que Deus queria. Mas se tivermos que sofrer, que seja por fazermos a vontade de Deus. Amém, gente? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando a gente é solteiro, e a gente namora, né? E aí? Muitas vezes a nossa carne, quando a gente é solteiro, só quando a gente é solteiro tem carne, depois que casa não tem mais carne não, né, gente? Mas vamos pegar esse exemplo aqui, né? Quando a gente é solteiro e a gente namora e tal, né? O que acontece? A carne da gente tem vontade de alguns aspectos do casamento serem adiantados e outros não. Geralmente, os aspectos que a gente não quer adiantar no casamento, quais são? Os boletos, né, gente? Eu nunca vi ninguém assim querendo apressar o casamento para pagar boleto, né? Eu quero pagar boleto, quero boleto da minha cama nova, né? Boleto da minha geladeira. Ninguém faz isso. Mas tem algumas partes boas, prazerosas da carne, que às vezes você não está apto a fazer porque não é casado e você sente aquela necessidade. Mas se você vai fazer a vontade de Deus, então talvez você vai sofrer um pouco nessa área, mas porque você está fazendo a vontade de Deus. Amém, gente? Né? O que mais a gente pode ter como exemplos, né? Outro dia eu estava lá na empresa lá com a Flávia, com ela, né? Eu falei do perdão. A vontade de Deus é que sempre haja perdão entre nós. Que você conceda perdão e você receba perdão. Mas muitas vezes, gente, o que acontece? A gente não quer perdoar quem nos ofendeu. Às vezes a carne da gente é braba demais para isso. E a gente fica falando assim: isso que o fulano de tal fez, não tem o quê, gente? Não tem perdão. Onde é que está na Bíblia? Não está, né? Mas a gente não quer dar o braço a torcer de jeito nenhum. Mas para fazer a vontade de Deus e perdoar, liberar perdão e ser perdoado, às vezes a gente tem que sofrer dando o braço a torcer para perdoar. É um sofrimento, porque eu não queria, mas é a vontade de Deus, eu vou perdoar. Amém, gente? Não é assim a vida? Agora, você pode sofrer também, porque você não vai perdoar, e você vai sofrer. Mas esse sofrimento não vai ser porque você está buscando a vontade de Deus, pelo contrário, é porque você está fazendo os seus próprios erros acontecerem. E aí, Pedro fala para a gente: não vale a pena a gente sofrer por ser uma pessoa má, um assassino, alguém que comete delitos, e alguém que não faz a vontade de Deus. Não, Deus não quer que eu sofra. Deus quer que eu faça a sua vontade, ainda que para isso eu venha sofrer. Você consegue entender essa diferença entre Deus não querer que eu sofra e Deus querer que eu faça a sua vontade, e talvez em algumas áreas eu sofra? Você consegue entender essa diferença? Não é Deus que está
produzindo esse sofrimento em nós. Mas quando nós optamos pela vontade de Deus, ainda que a gente sofra, a gente parece que é purificado. Nós sofremos um pouco, mas não sentimos culpa. Por exemplo, a culpa do pecado a gente não sente. O meu sofrimento é para fazer a vontade de Deus. Olha que bênção, gente. Que beleza. Eu estou sofrendo, mas imagina você sofrer e sentir culpa porque você está sofrendo. Não é terrível? Não é difícil? Não é isso que Deus tem para nós. Então faça a vontade de Deus. Talvez em alguma área da vida você vai sofrer, mas você não vai ter culpa. Você vai ter até alegria, né? Alegrai-vos quando passarem por tribulações. Tiago fala muito disso, né? A gente tem que se alegrar na tribulação. Por quê? Não é que a gente gosta de sofrer, é porque a tribulação é só para aqueles que fazem a vontade de Deus. E no final das contas, quando nós vamos ver, fazer a vontade de Deus é sempre o único caminho. Gente, fazer a vontade de Deus não é o melhor caminho. Na verdade, fazer a vontade de Deus é o único caminho. O único caminho. Jesus é esse caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. E o caminho de Jesus, gente, não foi fácil. Jesus sofreu. O autor aos Hebreus fala assim, que Jesus aprendeu todas as coisas por aquilo que ele sofreu. E Jesus nos chama para andarmos nele, no caminho que ele é para nós. E um caminho que nós somos aperfeiçoados, somos purificados, mas às vezes passamos por alguns momentos difíceis. Eu quero dizer para você, não desista. Sofrer por fazer a vontade de Deus nunca vai ser algo ruim na sua vida. Vai ser algo maravilhoso, algo bom e que vai trazer um fruto de justiça para a sua vida. Amém, meus irmãos? Então eu quero perguntar para você agora o seguinte: Você tem sofrido na vida? Você está sofrendo? Por que você está sofrendo? Essa é uma pergunta boa da gente fazer. Por que você está sofrendo? O motivo pelo qual você sofre hoje é porque você está teimando em não fazer a vontade de Deus, está teimando em seguir seus próprios caminhos e você vê como é difícil isso dar certo, como Deus não abençoa os seus próprios caminhos, Deus só abençoa os caminhos dele. Você está sofrendo por isso? Ou o sofrimento que você está enfrentando hoje é porque você teve uma resolução forte de dizer o seguinte: eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. E não importa o que eu venha passar, eu vou até o fim, porque Jesus prometeu que estaria o tempo todo, até o final do mundo comigo, se eu fizesse a vontade dele. Gente, isso nos traz esperança. Deus não quer que você sofra. Então pare de sofrer. Pare de ficar caçando angústias na sua carne. As lutas que nós temos já são difíceis demais. Mas se em cada luta eu buscar a vontade de Deus, Ele vai te sustentar. Ele vai te fortalecer. E você vai sair disso fortalecido, porque você resolveu ser obediente e dizer assim: eu vou fazer a vontade de Deus. Deus vai me dar graças. Sozinho eu não consigo, mas é o que Ele quer, então Ele vai me sustentar. Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossa cabeça.
E eu quero convidar você a orar por sua vida agora. Entregue a sua vida diante do Senhor. Entregue os sofrimentos que você tem passado diante do Senhor. Conta para Ele. Ele sabe antes de você contar, mas vai ser muito bom você falar com Ele.